Olá, pessoal. Boa tarde a todos. Agora sim, com tudo conectado aqui, com todos os equipamentos funcionando. Já fizemos um teste aí de som e imagem. Parece que estava tudo normal. Se quem quiser me confirmar aí também, darei continuidade aqui, não sairei mais do ar agora. Bom, nós temos aí hoje um tema a ser tratado. Vocês vão verificar que eu fiz um ajuste na temática. Depois eu já explico na sequência o porquê e como que foi o desenvolvimento desse trabalho. Posso fazer toda a contextualização. Bom, primeiro, duas boas-vindas. Nós estamos aí com algum tempo já, a Apex, com a Web Conference toda semana, desculpa. Temos de sábado vários temas ligados a ProExis. Então, duas boas-vindas a vocês e agradeço a oportunidade que a Apex sempre possibilita aos pesquisadores de trazer a própria pesquisa para a gente discutir, para abrir para um público maior e ampliar a reflexão sobre o tema da proexologia e, obviamente, alinhado com todo o conteúdo da conscienciologia. Bom, o tema em questão, vocês viram que a divulgação inicial foi assimetria informativa proexológica. A conscienciologia trabalha com verdade relativa de ponta. Então, no decorrer dos últimos dias, ampliei um pouco mais a questão e cheguei à conclusão que precisava de alguns ajustes do conteúdo para que a gente tratasse a temática simetria informativa e também um ajuste no proexogênica em vez de proexológica, e eu também já explico os porquês. É um tema que, particularmente, ele, de um primeiro momento, olha e fala, nossa, que palavra toda é essa, do que se trata, mas quando eu fizer a explicação do conteúdo especificamente, vocês vão entender que é um conteúdo fácil de captar e o desafio grande é realmente implementar esta simetria que eu proponho no tema. Eu vou passar um tempo, então, aqui nesse primeiro slide, mesmo na tela do inicial, porque eu quero fazer uma contextualização e justificar o tema, mostrar o porquê, de onde surgiu toda esta temática, e aí depois eu vou fazer a explicação da temática. Bom, a simetria é um texto que, quando eu estava no mestrado, eu tive contato com um conteúdo chamado, que é convencional, um conteúdo convencional da ciência, chamado assimetria informacional. Então, eu fiz aí uma derivação, no primeiro momento, para chamar de assimetria informativa, e fiz um novo ajuste chamando de simetria informativa. Do que se trata, no convencional, a assimetria informacional? Tem um pesquisador que já dos anos 70, ele faz a pesquisa sobre a temática. Tem gente que está tratando que nós não temos som. Eu não sei se o Cícero, que está no apoio aqui, ele já vai avaliar. O restante tem som, pessoal? Por favor, só confirma isso. Coloquem aí um 10, um 9, se o som estiver ok. Ou se é um problema só da Lúcia. Já retornou lá para ela, com o som. Ok, obrigado, Márcia. Lúcia já então retornou. Então, um pesquisador chamado Akerlof, da ciência convencional, lá na década de 70, junto com outras duas pessoas, começou a pesquisar o tema assimetria informacional, e ele escreveu um artigo, um pesquisador americano, chamado The Market for Lemons. Então, numa tradução simples, o mercado de limões, só que esses limões aqui querem dizer uma referência que é feita aos carros usados americanos. Então, são os limões que muitas vezes vêm muito mais azedo do que se imagina quando é feita uma compra. Então, do que se trata esse mercado de carros usados? Ele tratou, e depois até ele ganhou um prêmio Nobel em 2001 de economia, ele mais duas pessoas. Faltou um pouco, será que é o som que está ainda danificado? Pode ser algum delay, pessoal, isso às vezes acontece também, dependendo da conexão, às vezes acontece algum delay no som, então é só se perder algum conteúdo, aí vocês nos informem, mas de qualquer forma a possibilidade é que esse som seja restabelecido em segundos, ok? Então vamos lá. Dentre esses pesquisadores, eles trataram desse tema, assimetria informacional, falando que é a diferença de informação existente quando eu tenho uma relação de contrato, de compra e venda, existe uma diferença de informação entre uma das partes. Então, entre quem está comprando e quem está vendendo. O que quer dizer isso?
Quando eu vou fazer a aquisição de um carro, é por isso que ele fez todo o exemplo, eu vou comprar um carro usado, o vendedor desse carro sabe muito mais do estado do carro, conhece muito mais os problemas do carro do que eu que estou comprando. Então, a pesquisa toda desses especialistas foi em cima disso. Como é que fica para eu diminuir a assimetria de informação? O vendedor tem muito conhecimento, o comprador não tem muito conhecimento e ele tem que buscar diminuir essa assimetria de informação, esse distanciamento do que o vendedor sabe e o que ele não sabe, e o que o comprador não conhece. Então, começou-se a discutir, e aí eu começo a fazer essa correlação, por que eu cheguei nesse tema pensando em Proexis, eu comecei a perceber o seguinte, ainda no exemplo do carro, quando eu vou fazer a compra de um carro, eu vou fazer uma pesquisa com o meu mecânico, eu levo o carro usado no meu mecânico para diminuir a simetria quanto às peças mecânicas, eu levo o carro na funilaria ou na lanternagem, como dizem em algumas cidades do Brasil, para verificar se ele não foi batido, se ele não teve um problema mais sério. Então eu busco diminuir a assimetria de informação. Quando eu trago esse tema e faço uma correlação com a programação existencial, e aí por isso está a proexogênica, que proexogênica ela vem de genia, do grego, do genus, e tem a ver com o tronco, com a descendência. Então, o que eu quis dizer com a simetria informativa? Quando eu me planejei, estava lá no curso intermissivo, fiz uma programação existencial, fiz um plano para essa existência, só que quando eu venho aqui e ressomo, eu tenho um restringimento natural, todos passam por esse restringimento, e eu tenho um nível de assimetria quanto às informações que eu planejei. Provavelmente o meu orientador evolutivo, os amparadores, eles têm uma informação muito maior, tem muito menor a assimetria deles do que a nossa, porque a gente não consegue retomar essa informação de imediato. Então o desafio, e este tema que eu venho propor, é para que a gente alcance uma simetria maior sobre as informações da nossa programação existencial. Ampliar o conhecimento daquilo que eu planejei no meu curso intermissivo, que muitos de nós, e aí nós vamos entrar na temática das cláusulas pétreas primárias, cláusulas pétreas secundárias, e entender a fundo como é que eu posso facilitar e diminuir esse distanciamento entre aquilo que eu planejei e o que eu lembro nesse momento, ou seja, diminuir qualquer assimetria, tendo uma simetria maior sobre as informações do meu curso intermissivo, da minha programação existencial. Então, essa é a essência, esse é o tema principal que eu vou aprofundar bastante, eu só estou dando uma contextualização, mas que eu desafio a todos aqui. Como que eu posso melhorar a minha simetria de informações sobre a minha programação existencial? Simétrico. Eu aproximo, eu tenho uma harmonia maior, eu tenho uma proporção entre aquilo que eu planejei e aquilo que eu tenho a executar. Então é nesse sentido que a palavra simetria entra no contexto. Como sempre, nós estamos aqui dentro de um contexto da conscienciologia, da proexologia, não posso deixar de falar do princípio da descrença, do não acredite em nada, nem mesmo no que for dito neste momento, nesta web conference, nessa conferência online, experimente, tenha suas experiências pessoais, suas próprias experiências. Então, esse é um tema que a gente utiliza, um princípio que utilizamos em todos os cursos nossos, para tratar a temática da conscienciologia, para que todos façam uma reflexão se isso tudo que eu tenho a dizer aqui pela frente faz sentido. Se não fizer sentido, questionem, contribuam para essa pesquisa, que o meu anseio é que se torne um verbete da enciclopédia da conscienciologia. Então, caminhando um pouco, dentre os objetivos da palestra, eu fiz uma divisão aí para facilitar o entendimento, eu dividi no objetivo geral e específico. O geral, auxiliar as consciências, homens ou mulheres, a alcançarem simetria entre os conteúdos propostos no curso intermissivo próximo, no último curso intermissivo, e a sua aplicabilidade no intrafísico, no dia a dia, nas práticas diárias, visando atingir o completismo existencial. E, especificamente, para aprofundar um pouco no tema, eu venho discutir questões que se relacionam às técnicas e mecanismos, aí tudo que envolve, que vão facilitar que cada um de nós, que cada consciência, resgatem as suas cláusulas pétreas,
da programação existencial, sejam elas cláusulas pétreas primárias, secundárias, e a gente expande um pouco todo esse conteúdo. Então, esse é o objetivo. Ainda assim, eu quero fazer alguns comentários e deixo à disposição aí o tempo inteiro para quem que façam os seus questionamentos para clarear qualquer temática, qualquer conteúdo que está sendo abordado. Bom, 4 tópicos principais que nós vamos discutir nessa conferência de hoje. As cláusulas pétreas primárias e secundárias, é um verbete específico da enciclopédia. Um teste da compreensão da programação existencial. Esse é um teste que vocês vão encontrar, e mais para frente eu dou página, dou as informações todas, nos 700 experimentos da Conscienciologia. Nós temos os determinantes do conteúdo da programação existencial. Esse é um conteúdo trabalhado nos cursos da Apex. Então, vamos ver como que podemos facilitar, utilizando esses determinantes do conteúdo da Proexis, melhorar a nossa simetria quanto às informações da nossa programação existencial. E tem um último tema, um último tópico, que é interessantíssimo também para quem nunca viu, quem nunca aprofundou nesse verbete, que é a para-autobiografia, que tem tudo a ver, está todo correlacionado com o tema que nós vamos tratar aqui. Então vamos a algumas definições. Fiz aqui uma definição para a simetria informativa proexogênica, falando o seguinte. Então é essa simetria, é essa harmonia, é essa proporção regular entre os conteúdos propostos no curso intermissivo e a sua aplicabilidade no intrafísico. Visando o quê? Por meio de técnicas, mecanismos e a autodisponibilidade, não tem como fugir disso, o resgate das cláusulas pétreas voltadas a quê? A conseguir o cumprimento, a consecução da programação existencial, seja ela pessoal ou uma programação existencial grupal. Então, em essência, é retomar aquilo que foi planejado, que nós não lembramos, muitas vezes não relembramos por conta do restringimento e por conta de uma série de questões que nós vamos conversar aqui para frente, nós não fomos a fundo entender que existe informações que foram planejadas e eu não estou retomando, e o que de positivo seria feito se eu tenho, no fundo, se eu tenho um entendimento maior, se eu melhoro esta simetria informativa da minha programação existencial. Na argumentologia, nos exemplos, vamos pensar em exemplologia, eu fiz uma divisão, uma subdivisão de 3 tipos, 3 exemplos de simetria informativa. Eu posso ter uma mega simetria, ou seja, retomar, recuperar, ter uma simetria mega sobre tudo aquilo que eu planejei no meu curso intermissivo, e aí colocar em prática isso tudo. Eu posso resgatar parte daquilo que eu planejei no meu curso intermissivo, que eu estou chamando de uma mini simetria informativa. Então, eu tenho percentuais disso. Ainda hoje eu não consigo falar, é uma pesquisa que está em desenvolvimento, eu não consigo falar, olha, se eu recuperei parte, quanto dessa parte tem a ver com mini ou com mega. Isso vai ser uma reflexão que eu vou levar mais à frente para a gente conseguir até verificar se vai ser possível fazer essa análise em percentuais ou se nós teremos que utilizar uma autoavaliação, uma autodisponibilização para fazer um parâmetro disso, se é mega ou se é mini. E quando eu não tenho uma rememoração, não lembro de nada, não consegui resgatar nada daquela minha proposição no curso intermissivo, eu estou chamando aí, que é um terceiro passo, que é a assimetria informativa. Então, quanto mais assimétrico, menos informação eu relembro. Quanto mais simétrico, mais informação eu relembro, por isso tenho informativa, sobre a minha programação existencial. E o principal que nós vamos tratar aqui nesse momento são os meios, as técnicas, os mecanismos e a autodisponibilidade da própria Consim para fazer esse resgate das cláusulas pétreas. Ok? Se alguém tiver dúvidas sobre a essência desse tema aqui, que vai ser uma proposição de verbete, por favor me falem, mas é uma pesquisa que está em desenvolvimento ainda. Dando continuidade, tratando aqui das definições, como no tema nós temos aí as cláusulas pétreas, falamos de proexis, eu trouxe algumas definições para facilitar aqueles que não tiveram muito contato com esses verbetes. O verbete, então, cláusula pétrea, ele traz a seguinte definição. No universo da proexologia,
A cláusula pétrica é o cumprimento de determinado ato ou incumbência específica e indispensável na vida intrafísica, exigida ao proexista, aquele que está colocando em prática a sua programação existencial, e escolhida por si próprio. Ninguém fez essa escolha dessas cláusulas pétreas. Ninguém, entre aspas, tem alguns momentos que nós participamos muito mais efetivamente da programação existencial. Tem momentos que existe uma forma que o nosso orientador evolutivo dá alguns pitacos maiores aí. Nós temos, até pela nossa lucidez, pelo nosso nível de maturidade, em alguns momentos nós escolhemos, em alguns momentos nós temos uma conscientização sobre estas vivências que nós temos, e aí uma cláusula ou outra acaba sendo inserida porque é algo que eu preciso desenvolver e muitas vezes eu, conscientemente, lucidamente, gostaria de evitar aquela vivência, porque pode ser uma vivência que vai ter um desafio grande, vai ter uma peculiaridade que seria bem melhor se eu nem passasse por aquele contexto. Mas, como estamos pensando a longo prazo, estamos pensando no desenvolvimento, na autopesquisa, no desenvolvimento, nos resgates grupais do grupo onde estamos inseridos, muitas vezes nós temos que vivenciar algo que, lucidamente, no primeiro momento você fala, poxa, vai ser difícil vivenciar isso. Mas é possível, você tem amparo, você tem uma série de escolhas pela frente, que isso tudo pode ser vivenciado da melhor forma possível. Sem deixar qualquer margem a dúvidas quanto à execução integral satisfatória de todos os itens da programação existencial. Para quê? A fim de alcançar o completismo existencial. Então nós vamos ver, eu aprofundo mais à frente, essa temática das cláusulas pétreas, que existem cláusulas pétreas primárias, existem as cláusulas pétreas secundárias, e aí eu preciso entender a fundo que isso tudo foi planejado, isso tudo foi uma escolha, uma anuência nossa, e que algumas cláusulas, pelo menos as cláusulas pétreas, as primárias, elas são indispensáveis para eu completar a minha programação existencial. É lógico, e aí quem pesquisa um pouco mais sobre a programação existencial vai entender que nossa programação existencial, dentre as leis da programação existencial, tem um item, uma das leis, que é a execuibilidade. A programação existencial, na própria lei, é dito que ela é exequível, com certa folga. Então é possível eu cumprir a minha programação existencial. Só que às vezes a gente olha para aquilo tudo, vê um nível de dificuldade de interação com um parente, uma dificuldade maior, e tiramos um pouco o pé da situação, até por conta dos receios que temos pela frente. Mas, invariavelmente, de forma indispensável, a cláusula pétrea primária eu tenho que passar por ela se realmente eu quero atingir aquilo que eu me planejei, se eu quero cumprir e completar a minha programação desta vida. Nós vamos aprofundar um pouco, como eu disse, mais à frente, as cláusulas pétreas. Se tiver dúvida mais à frente, vocês podem esclarecer. Só tomar uma água aqui e vamos definir. A maioria de vocês que acompanham a gente já viu essa definição de proexis. Não sei se já viu essa definição da para-autobiografia, e eu vou falar rapidamente delas. Então, a proexis, a programação existencial, ela é específica de cada pessoa em sua nova vida nesta dimensão humana. Então, eu fiz especificamente, ela foi feita para mim, por mim, na maioria dos casos, para esta nova vida intrafísica. Então, antes de renascer, foi planejada antes de renascer, da ressoma, ainda na condição de consciência extrafísica. Lá no curso intermissivo, lá no período intermissivo, eu fiz um planejamento, eu fiz um plano para esta próxima vida, defini quais eram as consciências que mais me trariam aprendizado, as que eu preciso fazer resgates de outras vidas, e fiz um plano para esta existência. É como se eu fosse, aí vamos fazer uma correlação, se eu fosse abrir uma empresa, nós usamos bastante esse exemplo, eu vou abrir uma empresa, eu posso ir, fazer a alocação de um espaço, comprar o maquinário, começar a funcionar, vamos lá, uma padaria. E eu posso fazer uma pesquisa de mercado, eu posso verificar se a padaria naquele ambiente é a melhor, se aquele espaço vai me atender da melhor forma, e implantar a mesma padaria. Só que uma padaria planejada com um exemplo aí que nós demos, com um plano maior, o nível de assertividade, o nível de
cumprimento vai ser, de êxito, vai ser muito maior do que algo que eu não fiz um planejamento. Então, a programação existencial, em essência, é quando eu faço um plano, e não para abrir uma padaria, mas para ter êxito no meu programa, para esta vida, a razão de eu existir, de eu vir para nesta nova vida intrafísica, tudo que envolvido, tudo que eu preciso limpar de rastros, as consciências que eu preciso interagir, aquilo que eu tenho que desenvolver. Então essa, em essência, é a programação existencial, e eu trago também o verbete para a autobiografia, que, como definição, e nós vamos aprofundar mais à frente, é a narração, registro e estudo sistemático dos parafatos, então dos fatos extrafísicos, os fatos não desta vida, particulares da fase intermissiva, da vida da consciência, homem ou mulher, seja de modo oral, escrito ou visual, pela própria consciência, sob forma documental, capaz de permitir a acurada anamnese consciencial. É como se eu fizesse uma anamnese, como se eu fizesse um overview das minhas existências, da minha vida, da minha para-procedência anterior, ou até das procedências não só anterior como das outras. Nós vamos aprofundar essa temática aqui da para-autobiografia, e vocês vão ver que é interessante fazer uma reflexão sobre esse tema da para-autobiografia. Tudo bem até aqui, gente? Se alguém tiver dúvida, estou à disposição aí para esclarecimento. Nós temos aqui, então vamos aprofundar um pouco o verbete, cláusula pétrea, para alinhar o conhecimento de quem não está alinhado com os conteúdos. A da Camargo falou que o professor Caio poderia nos dar um exemplo de cada tipo de cláusula pétrea dentro da ProEx? Sim, Camargo, já vamos falar desse tema agora. Estou entrando, inclusive, para explicar o que é uma cláusula pétrea primária, o que é uma cláusula pétrea secundária. Se até o fim não ficar claro, depois que eu passar por esse conteúdo, por favor, me informe. Bom, o verbete, cláusula pétrea, então tem aquela definição que nós passamos há pouco, mas o objetivo da cláusula pétrea, vejam aí, do ponto de vista da desviologia, a cláusula pétrea essencial, ou seja, a cláusula pétrea primária na Proexis, tem como principal objetivo evitar o desviacionismo e assegurar a consciência e o cumprimento razoável da Proexis. Então, quando eu consigo resgatar a minha cláusula pétrea, aquilo que é essencial para a minha vida. Vou dar um exemplo aqui, como a Camargo falou. Eu preciso fazer uma mega gestação consciencial. Que seja escrever um livro, ajudar a implantação de um campus de pesquisa, seja qual for a sua cláusula pétrea primária, quando eu começo a identificar essa cláusula pétrea primária, eu evito qualquer tipo de desvio. Eu asseguro que eu vou cumprir a minha programação existencial, aquilo que eu fiz de plano anterior. Por isso que quando eu começo a entender um pouco mais a cláusula pétrea, eu minimizo a assimetria, ou seja, eu melhoro a simetria quanto às informações e o cumprimento da minha programação existencial. Vejam que na taxologia desse verbete, cláusula pétrea, ele traz o seguinte: segundo a experimentologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 7 qualidades da condição da cláusula pétrea aplicáveis à execução da Proexis. Então, uma condição compulsória. Ela é escolhida pela própria consciência. Quanto à condição definitiva, ela é dentro do grupo karma ou do grupo evolutivo. Não tem como eu fugir. Eu vou cumprir, ela é algo que eu vou vivenciar, eu vou aplicar a minha programação existencial dentro do grupo, seja ele grupo karma ou grupo evolutivo. Não adianta eu fugir. Se eu tenho algo para ser resgatado, e eu fiz um plano anterior, eu fiz um plano no curso intermissivo, para que eu ressomasse dentro de um contexto específico, então ela é uma condição definitiva. Aqueles familiares, eu preciso limpar os rastros com ele, porque foi um plano, inclusive, feito. Ela é uma condição determinante. Não tem uma outra hipótese, solução, saída, uma outra opção. Se aquela é a cláusula pétrea, se eu me planejei fazer aquela atividade, não vai adiantar eu ficar articulando, eu dando desculpas para que, poxa, vamos negociar aqui. Não era bem essa o que eu imaginava que eu ia vir fazer, então vamos tentar fazer uma negociação aqui para que outra coisa aconteça. Se aquilo era primária, a cláusula pétrea essencial da minha existência, não tem como fugir. Ela é determinante. Ela é uma condição imposta, dependendo, e aí tá, pelo nível evolutivo do proexista, homem ou mulher. Como eu disse anteriormente, às vezes,
o nosso nível de envolvimento no desenvolvimento todo da nossa programação existencial pode ser minimizado ou ampliado dependendo do nosso nível evolutivo. Eu posso ter sentado junto ao meu orientador evolutivo e, olho no olho, desenvolver a minha programação existencial, perpassando por todas as áreas, ego, grupo e policármicas, ou eu posso, em alguma das áreas, ter tido uma influência, uma imposição, porque aquilo lá era o melhor para aquele momento, era a melhor vivência que eu teria naquele contexto. Ela é inarredável ou inafastável, sem poder passar para outro. Não dá para eu negociar aqui, nós temos aqui o professor Cícero, que está no apoio aqui da Web Conference, não dá para eu passar aqui, tentar colocar a minha programação existencial para que ele cumpra, porque não tem como, ele vai até falar, olha, muito bom, eu posso te auxiliar, mas fazer por você não vai adiantar, porque aí a cláusula pétrea, primária, é da sua programação existencial. Ele é insubstituível, sem meios termos, é realista, é um contexto óbvio, eu tenho que... não dá para ficar arrumando subterfúgios, como eu já disse, e ela é prioritária. No momento evolutivo para o proexista, homem ou mulher, se eu realmente sentei, desenvolvi uma programação existencial, planejei a minha existência, fiz esse plano com uma cláusula primária, com objetivos a serem desenvolvidos aqui, não adianta eu falar que isso não é prioritário, porque fui eu que me envolvi no planejamento, no desenvolvimento dessa atividade. Ok? Tudo bem aqui? Então vamos caminhando. Dentro ainda do verbete cláusula pétrea, vocês vão perceber o seguinte. Deixa eu ver se o slide aqui deu uma travada. Nós temos as cláusulas pétreas secundárias. Acho que deu alguma travada aqui. Tá. Nós temos no contexto do verbete cláusula pétrea, passou, as cláusulas pétreas secundárias. Então vamos entender. No universo da holocarmologia, cada consim intermissivista, a rigor, possui a cláusula pétrea essencial, que já falamos um pouco, eu já tenho uma pergunta ali, eu já respondo, e também cláusulas pétreas secundárias, embutidas no estatuto da Proexis em 3 áreas. Eu vou só voltar ali na pergunta, ver se está dentro do contexto, senão eu retomo. Ela tem que ser sempre em grupo, porque eu estou realizando a minha sozinha mesmo. Flávia, é uma boa. Você vai perceber que a cláusula pétrea, ela foi feita por você para a sua programação existencial. Mas muitas vezes a nossa programação existencial, ela não é só nossa. Ela é uma programação existencial que nós chamamos, nós abordamos em alguns cursos, de maxi proexis. É uma programação existencial de muitas consciências, por exemplo, implantar a conscienciologia no mundo. Se o professor Valdo tentasse, falasse, olha, essa é uma programação só minha, será que ele ia conseguir implantar a conscienciologia no mundo sem o apoio que ele recebe hoje de vários pesquisadores que se mudaram para Foz e que estão nas outras cidades ajudando a disseminar a conscienciologia? Então tem uma parte que ela é individual. Não tem como a gente fugir, e aí essas cláusulas pétreas secundárias você vai ver que tem muita coisa que é ego, tem muita coisa que é grupo, mas ainda assim estamos falando de algo que é nosso, que é um desafio nosso. E aí quando a gente começa a passar para a área policármica, aí nós estamos envolvendo um grupo, provavelmente nós faremos parte de um grupo maior para que isso tudo aconteça. Então, eu faço a minha parte, a cláusula pétrea é minha. A cláusula pétrea, seja ela primária ou secundária, ela é atinente à minha realidade, no entanto, ela pode, a minha programação existencial, junto com a programação existencial do professor Cícero, que está aqui, junto com a programação existencial sua, participar de uma maxi proexis, uma programação existencial maior. Se não tiver entendido, por favor, pergunte novamente. Bom, dentro dessas 3 áreas, temos aí exemplos que a Camargo tinha questionado lá atrás sobre cada um como que funciona essa realidade. Então, no âmbito egocármico, desenvolvimento de trafores pode ser uma cláusula pétrea. Eu vim para desenvolver alguns traços aqui nesta vida. Ele é uma cláusula pétrea secundária. Vamos supor, se eu não desenvolver, vamos exemplificar aqui. Se eu vim com algumas áreas a serem desenvolvidas, vamos exemplificando aqui, olha, eu não sou uma pessoa que consigo ter uma
independência financeira ou uma autonomia financeira fácil. Aí eu tenho um traço fardo, de muito mão aberta, perdulário, então o dinheiro vai embora. Vamos supor que eu tenha que desenvolver esse traço. Desenvolver esse traço, torná-lo um trafor, eu posso passar a minha existência e posso até deixá-lo de lado e ainda assim cumprir a programação existencial. Embora seja muito difícil eu passar por uma vida sem ter um controle maior das minhas finanças e cumprir a minha programação existencial. Mas ela não é condição sine qua non. Vamos supor, se eu não tratar desse trafar especificamente, eu vou ficar sem cumprir a programação existencial, porque ela não é a primária, ela não é aquela que é fundamental, mas ela faz parte, ela é secundária. Se eu desenvolver, vamos supor, esse traço do mão aberta, provavelmente eu vou ter um desempenho melhor na minha programação existencial, eu posso ter um êxito maior. Então, desenvolver no âmbito egocármico, eu desenvolvo um trafor, eu melhoro, eu acelero o meu processo evolutivo. Assim como o preenchimento das lacunas intraconscienciais, que é um exemplo que eu já falei, do trafar, e a superação do meu mega trafar. Aqui a maioria, quem realmente está investindo na programação existencial, na autopesquisa, indo fundo em entender os seus traços de personalidade, muitas vezes identifica um trafar que ele é mega, que esse é um trafar que, se realmente for a fundo e trabalhar esse traço, você tem uma aceleração da história pessoal, você tem um desenvolvimento evolutivo muito mais acelerado. Então aí temos áreas no âmbito egocármico a serem desenvolvidas. A Flávia que fez uma questão. Então pode ser que eu comece sozinha e depois seja em grupo. Exatamente, Flávia. Tudo faz parte de um início, de uma vontade nossa para começar o trabalho. De uma vontade de realmente entender que aquilo faz parte da nossa programação existencial, ou aqueles que ainda não conseguiram melhorar a simetria quanto às informações, mesmo que ainda assimétricos, sem todos os dados, vão pelo menos começando por aquilo que não é a sua programação existencial. Elimina esses itens que não é, para que na sequência, utilizando algumas técnicas que nós vamos falar aqui, comece a melhorar a sua simetria, comece a resgatar mais as informações planejadas. Deixa eu ver, então pode ser que comece sozinha, isso, ok, obrigado, posso ficar anos sozinha. Flávia, veja bem, ficar sozinha entre aspas, né? Porque eu não sei, você está, pelo que eu estou entendendo, você é de Niterói, você tem um contexto onde você vivencia sozinho nós nunca estamos. Pode ser que não estejamos, vamos assim dizer, junto no mesmo momento com o nosso grupo evolutivo. Pode ser que por algum motivo você vai passar um tempo, que aí não dá para a gente falar que tempo é esse, resolvendo questões familiares no seu grupo familiar, no grupo Karma, fazendo as limpezas de rastros dentro desse grupo, para aí sim se liberar lá na frente. O que isso não pode ser é uma desculpa para você nunca fazer um movimento e entrar realmente naquilo que é a sua programação, os seus planos para essa existência. Não dá para você não ter um plano para isso. Passar 2 anos, 3 anos, até 5 anos, estando isso dentro de um plano é uma coisa. Agora, você não planejou, você não está pensando sobre isso e vai passando o tempo e você não consegue se aproximar daquele que é um grupo que você imagina ser o melhor, estar dentro dessa uma programação existencial grupal, aí sim você tem que fazer uma reflexão se não é um mecanismo de defesa, se você não está deixando passar uma oportunidade de evoluir, de atingir aquilo que você se planejou. Quando nós falamos, então, da segunda área, que é a área grupocármica, nós temos a GESCOM, que é a gestação consciencial, direcionada a determinado grupo de comprometimento. Vamos supor, isso acontece muito, às vezes, e isso provavelmente na vida anterior, eu não devo ter facilitado muitas pessoas a fazer um plano, uma programação, fazer um planejamento estratégico da sua vida, do seu contexto, que nesta existência eu vim
para ajudar as pessoas. Eu trabalho com planejamento estratégico e aí me afinizei com a programação existencial. Provavelmente eu posso ter atrapalhado ou tenho um comprometimento, uma responsabilidade com que as pessoas cumpram os seus objetivos de vida. Então eu venho para essa existência para ajudar no cumprimento, me associo com uma realidade que é a programação existencial, busquei um trabalho onde eu ajudo minimizar esse comprometimento que pode ter vindo de outras vidas, mas por mais que eu não tenha rememoração, que tal investir no contexto da minha programação existencial, naquilo que eu entendi já que faz parte da minha programação existencial, com uma publicação, com um conteúdo, fazendo uma conferência, fazendo GESCOMs que ajudem com que as pessoas atinjam seus objetivos e que tem a ver com o que eu acho que faz parte da minha programação existencial. A questão da liderança, por exemplo, ser um coordenador de uma IC, ser um coordenador de uma área dentro de uma IC, é um desenvolvimento interessante para o perfil de liderança. Ou você desenvolve uma liderança, seja na comunidade onde você está, uma liderança cosmoética, assistencial, que puxa as pessoas para cima. Isso daí pode ser uma cláusula pétrea secundária. Pode ser, em alguns casos, a maternidade, a paternidade. Então, aquele contexto, vejam que interessante, muita gente fica nessa de, quer dizer que a conscienciologia fala que não pode ter filho? Maior engano, maior confusão das pessoas. Isso é se a consciência quiser aplicar uma das técnicas, que é a técnica da inversão existencial, ela não vai priorizar uma gestação humana e vai priorizar uma gestação consciencial. Mas pode ser que para algumas consciências tenham que vivenciar, quanto ao âmbito grupocármico, a paternidade ou a maternidade, e isso esteja dentro da sua programação existencial por uma cláusula pétrea secundária. Uma reconciliação grupocármica, às vezes vem um grupo familiar ou um grupo evolutivo que você teve dificuldades já lá de trás ou ainda nesta vida começou com uma série de dificuldades e você tem a oportunidade, dentro da sua cláusula pétrea secundária, uma reconciliação grupocármica. E por aí vai, tem uma série de aspectos que podemos discutir. E no âmbito policármico, quanto que nós estamos realmente investindo na interassistencialidade, pensando na TENEPS, pensando na implantação de uma oficina extrafísica, algo mais do que a TENEPS, o dia a dia, o uso diário da interassistencialidade, com que isso faça parte do seu dia a dia. Isso tudo estamos falando no âmbito policármico, aquela ajuda que nós não esperamos um retorno, aquela ajuda, como se diz, de serenão, que fica lá no anonimato, e nós estamos auxiliando as pessoas a se desenvolver, a atingir a programação existencial, e isso para a gente, para a nossa ficha evolutiva, é muito saudável. O outro item, que é a expansão da conscienciologia. Provavelmente, todos que se afinizam com essa temática da conscienciologia, está lá em uma das cláusulas pétreas secundárias essa expansão, e, por que não, uma mega GESCOM, que é uma obra-prima essencial, se essa já não for uma das suas cláusulas pétreas primárias. Pode ser uma mega GESCOM, como pode ser, inclusive, algo secundário, porque você tem que fazer um outro projeto maior, uma conscientização muito maior para mais pessoas. E aí é cada um. Não dá para a gente ficar aqui discutindo A ou B. Mas a programação existencial, ela tem no âmbito todas essas realidades. Eu estou aqui com um probleminha para passar já conseguimos aqui. E por fim, para fechar o tema do verbete cláusula pétrea, nós temos aí alguns tópicos transversais que perpassam toda a programação existencial de todos nós. Todos que têm uma programação existencial, perpassa estes 5 itens. A Invexis, a inversão existencial, eu posso utilizar essa técnica. Eu posso utilizar a reciclagem existencial. Vamos supor que eu já não possa utilizar a técnica da Invex, então passo para uma técnica num segundo nível, que é a Resex, não num segundo nível por ser mais ou menos uma área ou outra, mas pela questão de idade, pela questão de comprometimentos. A primeira oportunidade seria a inversão existencial, se eu não tenho nenhum comprometimento, como eu utilizo um exemplo, que é se eu não tenho a boca torta, eu já aproveito para acelerar. Quem vai fazer a reciclagem já vivenciou uma série de coisas, é como se tivesse que retomar essa forma de fazer.
Então, a reciclagem. A tarefa do esclarecimento perpassa a existência, a programação existencial, as cláusulas pétreas de toda a programação existencial. Provavelmente, todos nós temos um comprometimento com a tarefa energética pessoal e o professor Valdo recentemente deu um trabalho a mais para todos nós, tentar alcançar e a possibilidade real de que se alcance a desperticidade em 3 anos. Então, diminuiu o desafio, ou quer dizer, aumentou o desafio. Antes se comentava que em 20 anos, aplicando tudo isso que nós falamos, era possível alcançar a desperticidade. Pois é, agora nós temos um desafio maior, que é alcançar a desperticidade em 3 anos. Quem não viu, tem um verbete, eu não me recordo aqui qual foi o verbete que ele falou em tertúlia. Foi um curso que ele fez sobre ECP2. É um curso que tem, quem quiser acessar e não tiver o link, pode me mandar um e-mail, tem no final o e-mail onde ele fala sobre isso para quem estava lá presente e depois espalhou para mais pessoas. Bom, como frase enfática desse verbete, a acabativa no cumprimento integral da exigência da cláusula pétrea nos dispositivos da Proexis, em geral acontecem na idade madura do proexista, homem ou mulher. É muito mais fácil dar acabativa e cumprir integralmente aquilo que foi cláusula pétrea, em geral, quando nós alcançamos um nível de maturidade maior. É óbvio e possível que aquela consciência mais jovem, que utilizou a técnica da INVEX desde cedo, que conseguiu acelerar o seu processo evolutivo, pode ter até numa fase anterior a esse nível de maturidade mais aprofundado. E a questionologia do verbete cláusula pétrea, que tem tudo a ver com o nosso tema, é: você aceita pacificamente a cláusula pétrea da lista de compromissos da própria programação existencial? Já cumpriu o que foi designado pela cláusula pétrea, ou pelo menos está em andamento aquilo que você se planejou? Então, quando nós falamos da simetria de todas as informações, essa simetria quanto ao conteúdo da nossa programação existencial, quando eu começo a pensar, refletir, ampliar a temática programação existencial, eu caio invariavelmente em discutir, em refletir sobre as minhas cláusulas pétreas, e quanto mais eu atingir o entendimento e cumprir a minha cláusula pétrea, eu alcanço o meu completismo existencial, eu alcanço aquilo que eu me planejei. Bom, congelou o som e imagem. Todos os 5. Como que é? Se você volta para mim, faz favor. Vamos assim dizer, Flávia, seria interessante, e aí você não necessariamente precisa ser feito 5, porque quando nós falamos, se a pessoa adotou a técnica da INVEX, ela não precisa utilizar a RESEX, essa num segundo momento. Mas, vamos assim dizer, aqueles 4, depois, entre 1 e o 2, escolhendo um dos 2, e o terceiro, quarto e quinto, se você realmente implantar, conseguir alcançar esses itens, a programação existencial, o completismo existencial, todas as cláusulas pétreas da sua programação existencial provavelmente estarão atendidas. Então, não posso falar, não são 5, mas o nível de assertividade, se você realmente trabalhar com os 4, seja o 1 ou 2 e do terceiro ao quinto, vai ser muito maior. Parece que tinha dado um problema com o som. Todos me escutam? Se tiver algum problema, por favor, me informe. Agora, para a gente falar desse tema da simetria informativa proexogênica, a Proexis, ela é a essência, ela é a causa principal que envolve todo esse contexto. E nos 700 experimentos, aí na página 615, 700 experimentos da Conscienciologia, página 615, existe um teste, que é o 551, que ele tem 13 questões didáticas sobre Proexis. E eu coloco aqui 4 para a gente fazer uma reflexão e ampliar nosso entendimento da simetria informativa. A reflexão é, primeiro, ampliar o nosso entendimento, ampliar a compreensão de utilidade, ampliar
a vivência de programação, o conhecimento de informação, o conhecimento sobre toda a temática da ProExis. Então, tem 4 questões aqui. O livro, Lúcia, está aí nesse slide, lá embaixo. Tem lá o conteúdo, o livro e qual é a página. Bom, a primeira pergunta, a primeira questão. Já identificou as vantagens e desvantagens de entender, buscar e cumprir integralmente a ProExis? Porque senão nós ficamos discutindo uma série de coisas aqui, uma série de temas, falamos muito sobre as cláusulas pétreas da programação existencial, mas está claro para cada um de quem está aí nessa conferência, quais as vantagens ou desvantagens de se cumprir a programação existencial, de se cumprir integralmente, de eu conseguir realmente fazer aquilo que eu me planejei, a minha cláusula pétrea primária, as secundárias. Se essa reflexão não tiver parte, hoje o professor Valdo na tertúlia falou da reflexão de 5 horas, peguem essa primeira pergunta e vão para uma reflexão de 5 horas. As vantagens e desvantagens da ProExis, de se buscar, de se entender, de cumprir a programação existencial. Se isso fizer sentido, aí a gente começa a ampliar. Já consegui parar e descrever 5 utilidades reais de se cumprir a programação existencial? Utilidade. Estou falando do que é, o que é benéfico em se cumprir a programação existencial. Mais uma reflexão aí de 5 horas pela frente, ou na mesma reflexão das 5 horas inicial, façam levem essas 2 questões para serem refletidas. E aí, para mim ou outros? Não entendi, Flávia. Realmente, se eu compreendi, façam essa reflexão no âmbito pessoal. Quais as vantagens que eu tenho ou desvantagens que eu tenho em cumprir a minha programação existencial? É óbvio que quando eu realmente entender e compreender esse tema todo e aplicar, cumprir a programação existencial, vai ter um benefício para todos que estão envolvidos, mas é uma reflexão íntima. Se eu consigo entender a utilidade da programação existencial. Tem vários outros questionamentos aí nesse teste dos 700. Mas vamos para a terceira pergunta. Já enumerou ao menos 15 técnicas intrafísicas que facilitam o cumprimento da ProExis? Uma série de técnicas. Se eu pegar o livro 700 Experimentos, se eu pegar a enciclopédia da Conscienciologia, tem inúmeras técnicas que tratam do tema, técnicas intrafísicas a serem aplicadas aqui no intrafísico e que vão facilitar muito o atingimento, o cumprimento da minha programação existencial. No próximo slide, deixa eu ver se eu conseguindo passar aqui, precisa passar. Eu tenho aqui 10 exemplos de técnicas intrafísicas que podem auxiliar no cumprimento da programação existencial. Exatamente, Flávio. Como assim? O EV? Exato. A técnica do estado vibracional, ela ajuda no cumprimento da ProExis. A técnica da inversão existencial, a técnica da reciclagem existencial, ou a técnica da recim, a reciclagem intraconsciencial. Não adianta quando eu quero realmente fazer uma mudança na minha vida, não adianta cortar o cabelo, não adianta fazer mudança externa apenas. Eu tenho que fazer uma recim, eu tenho que ir fundo, entender aquele traço de personalidade que eu preciso trabalhar. Eu já aplico a técnica da TENEPS, a técnica da dupla evolutiva, um parceiro para me mostrar as falhas, um parceiro para que o desempenho proexológico seja em conjunto, com que um ajude o outro, com que um mostre quais as questões que precisam ser desenvolvidas. A técnica da projeção consciente assistida, projeção consciente como um todo, a técnica da concentração mental, da evitação da cultura inútil, da clarividência viajoura voluntária, entre inúmeras técnicas que podem ser utilizadas, técnicas intrafísicas que auxiliam na programação existencial. Mais uma ressexis pode ser programada ou acontece, ou os dois. Vamos lá, eu posso realmente escolher fazer uma reciclagem existencial, uma ressexis, e aí eu usar a técnica
da Ressex, você tem conteúdos, tem um site eu acho que eles estão até retomando esse site da Ressex, mas tem artigos inúmeros falando da Ressex, é uma escolha, é uma aplicação de uma técnica, e a técnica da Recim também, colocar em prática, entender, ir a fundo como que eu posso utilizar a reciclagem intraconsciencial. Eu posso, sim, auxiliar, aprofundar, utilizar uma técnica para me ajudar na programação existencial. Então vejam, são técnicas intrafísicas que eu faço aqui no intrafísico e que ajudam a cumprir aquilo que eu me planejei lá atrás, que ajudam, facilitam com que esta simetria seja melhorada, com que eu melhore, aproxime aquilo que eu planejei do cumprimento aqui nesta vida intrafísica. O Ednelson pede para comentar a clarevidência viajoura voluntária. Se eu realmente coloco... veja, Ednelson, clarevidência viajoura. Eu realmente pego 700 experimentos, pego uma técnica dessa daí, que tem lá bem descrita, e aplico esta clarevidência viajoura. Eu vou até um ambiente, eu faço uma clarevidência viajoura, verifico o que tinha lá, converso com uma outra pessoa depois, combino com uma outra pessoa, um desafio, um alvo mental, vamos até um ambiente para ajudar as pessoas e vamos tentar relembrar aquilo que nós fizemos, aquilo que nós vimos nessa clarevidência, combinado com alguém. Então, é uma técnica que eu posso aplicar para desenvolver aqui no intrafísico, e quanto mais eu aplico essas técnicas, elas me ajudam no cumprimento da programação existencial também, porque eu posso utilizá-la assistencialmente como um desafio para mim. Mas ela pode acontecer sem você programar, pelos amparadores que influenciam, né, a Ressex. Espera aí, eu acho que Ednelson, se não ficou claro, por favor me fala. A Flávia, então, mas ela pode acontecer sem você programar, uma reciclagem. Veja, Flávia, temos que definir bem o que é uma Recim e o que é uma Ressex. Precisa ficar bem claro para você. A técnica da reciclagem existencial eu faço uma série de escolhas na minha vida, eu vou mudar a minha forma de desempenhar o dia a dia, algumas posturas, uma realidade que eu tinha até então, eu começo a fazer diferente. A reciclagem intraconsciencial, eu vou no âmago da questão, eu vou entender os meus traços, a minha estrutura de personalidade. Então, são questões diferentes, complementares. Quando você fala que, às vezes, uma Recim podem ser influenciadas por um amparador, ou uma Ressex, como você diz, às vezes nós tomamos alguns, como que impactoterapia, muitas vezes até combinado. Quando eu estou lá desenvolvendo lá no curso intermissivo, planejando a minha existência, eu posso sim deixar alguns subterfúgios para, se eu estiver desviando, e aí veja, relembre aquilo que eu comentei atrás, da desviologia, do tema de desvio da nossa programação existencial. Se eu estiver desviando muito, eu posso deixar algo até planejado para que eu seja recolocado, reencaminhado, e isso pode ser uma EQM, isso pode ser eu adoeço, isso tudo inclusive planejado anteriormente. Eu posso ter feito um plano no curso intermissivo para que, se eu desviar muito por uma questão se eu entrar muito com esse tipo de amizade que eu já tive em outras vidas, por favor, eu quero que aconteça uma impactoterapia para que eu retome. Então, às vezes, você pode ter vivenciado, como você disse, que para mim aconteceu assim, pode ser que você tenha até planejado isso, ou tenha sido, por mérito, ter recebido uma vivência, ter sido influenciada algo por amparador que te recolocou no prumo da sua programação existencial. Esse é o terceiro ponto. Eu queria que você voltasse um slide, Cícero, por favor, que é o quarto item dentro do teste da compreensão da Proexis, é a questão se você já identificou ao menos 5 recursos seus capazes de auxiliar ao cumprimento da programação existencial. É dentre os 13, é o quarto que eu fiz uma consideração para que vocês reflitam 5 recursos que vocês tenham que são capazes de auxiliar ao cumprimento da programação existencial. Eu peço para passar 2 slides agora, que eu coloquei alguns exemplos de
específicos de recursos pessoais que podem auxiliar na programação existencial. O uso do Trafor. Então, se eu identifiquei os meus trafores, se eu entendo isso como um recurso que pode me auxiliar na programação existencial, se eu identifiquei minhas competências, minhas habilidades, meus conhecimentos, tudo aquilo que envolve a competência, eu tenho alguns recursos no âmbito das competências que podem auxiliar e pergunto, estão ou não auxiliando no cumprimento da programação existencial? Eu tenho um soma saudável que está me ajudando ou eu não estou investindo nesse cuidado com o meu recurso soma? Se eu tenho um soma, se eu posso utilizá-lo e deixá-lo da maneira mais saudável para o cumprimento da programação existencial, por que não estou ainda fazendo isso? E aí vai. Outros recursos, um psicossoma equilibrado, um mental soma ativo, lúcido. O tempo, como é que eu estou utilizando esse recurso tempo no dia a dia? Eu estou realmente pensando nesse recurso como algo que eu evito a perda de tempo para cumprir, para que eu aloque o tempo ao máximo ao cumprimento da minha programação existencial? Ou o recurso financeiro, os montantes financeiros que eu tenho, eu estou aplicando esses recursos da melhor forma? Ou eu estou gastando recursos em algo que não é o prioritário? Dê um exemplo de deixar planejado, caso desvie, por favor. Eu tenho um exemplo que é um amigo meu da Conscienciologia, que ele ressomou nessa vida intrafísica não foi em Florianópolis, foi em uma cidade de Santa Catarina, não lembro o nome, e em determinado momento da vida ele entrou para o surf. E provavelmente ele tinha algumas vidas, ele tinha uma facilidade para o surf muito grande. E realmente, em um momento da vida dele, quando ele estava ali na juventude, ele tinha provavelmente esse era um contexto tão prático dele, que ele montou uma fábrica de prancha, estava indo super bem, estava numa realidade bem... como era uma facilidade muito grande, existia um risco muito grande de que ele estivesse repetindo aquilo que ele já tinha de facilidade de outras vidas. E ele foi acometido por um problema nas costas, uma doença rara ali nas costas, que ele teve que parar todo e qualquer tipo de exercício, teve que deixar o surf, ele se reposicionou e dali para frente foi o momento onde ele foi buscar e começou a refletir, poxa, por que aquilo estava acontecendo com ele? E foi o momento onde ele chegou na Conscienciologia e é uma pessoa muito presente até os dias de hoje. Então esse é um exemplo de alguém que pode ser, isso a gente até costuma chamar de um seguro proexis, pode ser que ele tenha deixado programado, inclusive que se ele entrasse pelo surf, se ele começasse a desviar por ali, que era uma realidade muito possível, ele fosse recolocado na programação existencial dele, aquilo que ele poderia ter feito. Então esse é um exemplo prático dessa realidade de algo planejado, possivelmente, eu não posso afirmar, mas que é possível que isso tenha acontecido. A Lúcia, eu fiquei doente aos 50 anos, doença rara, e fui informada que foi por estar fora da Proexis. Conheci a Conscienciologia em agosto de 2011. Cada caso é um caso, a Lúcia deu aí a vivência dela, pode ser que até isso estivesse planejado, ou inúmeras questões, mas assim, é mais um exemplo aí para a gente olhar que pode, a pessoa às vezes começa a fazer um desvio daqueles objetivos, se distancia muito daquilo que planejou e acaba tendo um contexto aí que planejadamente pode ser reencaminhada a sua programação existencial. Agora, não dá para a gente ficar esperando isso. Se eu tenho lucidez para entender e para aprofundar, diminuir a minha assimetria, aumentar a minha simetria sobre aquilo que eu planejei e aquilo que eu tenho que fazer, eu não vou ficar esperando arriscar não ter planejado alguma coisa, aí eu fico esperando, não, se eu não tiver, eu vou esperar que algo vai acontecer. Se eu não fiz esse planejamento, é um risco muito grande de eu não cumprir aquilo que eu tinha de desafio. Bom, então esses são exemplos de recursos pessoais que nós podemos utilizar para o cumprimento da nossa programação existencial. Agora vejam, nós falamos das cláusulas pétreas, nós aprofundamos no tocante às cláusulas aquilo que foi
planejado de forma primária, sem cumprir aquilo, eu não completo a minha programação existencial. Tem uma série de itens secundários. Coloquei 4 questionamentos aí para que vocês ampliassem, aprofundassem no tema da programação existencial, entendendo se faz sentido, entendendo se vocês estão aplicando da melhor forma os recursos, entendendo se vocês estão realmente afinizados com essa realidade da programação existencial, os porquês de cumprir. E aí eu trago, que aí tem muito a ver com a definição da simetria informativa, que técnicas, nós falamos lá atrás, mecanismos, técnicas para facilitar o cumprimento, para facilitar que eu tenha maior simetria quanto os dados, aquilo que eu planejei sobre as informações do meu curso intermissivo. Então, nós utilizamos, eu já vou responder a pergunta do Ednelson, um recurso que é a identificação da programação existencial. Nós vamos falar aqui de 6 itens. São 6 itens que são tratados de forma bem breve em um dos cursos no curso Introdução à Programação Existencial e bem aprofundado no curso Identificação das Diretrizes da Proexis. E vocês vão perceber que, utilizando esses itens que nós estamos falando aqui, a possibilidade de diminuir o distanciamento, de ampliar a simetria sobre as informações do nosso curso intermissivo, ela é grande se eu utilizar qualquer uma dessas técnicas. Algumas dão um reflexo maior, se eu utilizar mais do que uma, melhor ainda, mas são itens que vão facilitar bastante. Deixa eu voltar ali na pergunta do Ednelson e já construo essa reflexão. Eu faço a TENEPS realmente a um despertar conscienciológico? Nem todas. Não ficou muito claro para mim, Ednelson. Eu faço a TENEPS realmente. Há um despertar. Não entendi. Se você puder refazer sua colocação, ajudará bastante. A Lúcia falou, o item 2 poderia, por gentileza, falar mais? Vou falar sobre cada um deles, Lúcia. Vamos lá. Fórmula dos traços pessoais, eu acho que não preciso ficar aqui nem investindo muito tempo neles, porque é realmente fazer um mapeamento dos nossos trafores, dos nossos trafares. E aí, quando eu coloco trafores e trafares, a utilização dos trafores. Por que eu vim com aqueles traços de personalidade com habilidades? Força, são positivos, eu já tenho isso desenvolvido. Por que eu vim com aqueles traços fardos? Eu já começo a ter pistas. Qual é a realidade da minha programação existencial? Se eu tenho algumas questões a serem trabalhadas, e eu tenho algumas habilidades já desenvolvidas, provavelmente, se eu me coloco, na verdade, em ambientes onde eu consigo utilizar os meus trafores e esse mesmo ambiente me possibilita com que eu desenvolva meus trafares, eu já estou colocando em pauta esse desenvolvimento e provavelmente, se eu estou usando os meus trafores, eu estou fazendo atividades, eu estou dentro de um contexto que tem um alinhamento com a minha programação existencial, que tem um alinhamento com aquilo que eu me planejei. E se ainda assim eu estiver desenvolvendo os meus trafares, provavelmente esse ambiente, esse trabalho, esse grupo evolutivo onde eu estou, ele está realmente alinhado com aquilo que eu tenho a desenvolver. Agora vamos supor, se eu vou usar o trabalho, e aí a gente tem que fazer uma distinção, a gente fala muito isso, o trabalho não é a programação existencial. O trabalho é um meio para eu alcançar a programação existencial. Mas se nesse trabalho onde eu estou, eu não tenho oportunidade de utilizar os meus trafores, eu não tenho oportunidade de desenvolver os meus trafares, provavelmente esse trabalho, esse emprego onde eu estou, essa profissão que eu estou desempenhando, não tem muita relação com a nossa programação existencial. Então isso já é um indicador. Eu realmente, naquele ambiente onde eu estou, onde eu passo parte da minha vida, em tudo aquilo que eu faço, se eu não estou podendo utilizar os meus trafares e nem desenvolver podendo utilizar os meus trafores e nem desenvolver os meus trafares, provavelmente não é aquele ambiente, aquilo não faz parte da minha programação existencial. Vale uma reflexão por aí. O segundo item que foi questionado pela Lúcia, a retribuição pessoal, é um cotejo do que eu recebi no intrafísico e o que eu retribuí com isso. Quando nós falamos na retribuição pessoal, Lúcia, e para quem nos ouve, vocês já escutaram a gente falar, quem nos acompanha, dos aportes
os aportes intrafísicos, os aportes recebidos ao longo da existência. Então, muitas vezes, a pessoa ganhou um livro que fez a diferença para ela, ganhou uma viagem, teve um parente, um avô que fez a diferença para essa pessoa. Então, é algo, o aporte, a retribuição pessoal, é aquilo que eu recebi. Então, vamos exemplificar. Eu tive na minha vida um exemplo de aporte. Um gerente de uma empresa que eu trabalhava, que eu considero ele como um aporte para a minha programação existencial. Porque foi no momento que eu estava, já tinha definido pela faculdade, já estava no 3º ano de um curso de ciências contábeis, que ele chegou para mim do nada e falou: Caio, você realmente vai querer trabalhar com a área de contabilidade, com números, porque você tem uma habilidade boa com pessoas, você é bom para fazer planos, projetos, e isso tudo, você vai ficar imerso em um contexto de números, de balanço. Até então, a contabilidade ela não tinha uma conotação um pouco mais ampla que ela tem hoje. Então, naquele momento, aquela pessoa serviu como um aporte para que eu fizesse uma reflexão e reprogramasse toda a minha vida, a minha existência. E eu tenho certeza que dali para frente, daquele momento para frente, o replanejamento que eu fiz, a mudança, porque aí eu migrei para a área de administração, onde eu aprofundei no tema de planejamento, onde eu consegui chegar aonde eu cheguei, conhecer a conscienciologia, isso tudo, aquilo realmente foi um input externo que me fez repensar. Então aí eu já respondo para Flávio qual a diferença entre aporte e ressex. Porque o aporte é algo que eu ganhei externo, não foi algo que eu repensei. O fato, o aporte, é aquela pessoa, pode ser um livro que você tenha recebido e que aquele livro, depois que você recebeu, mudou a sua vida. Pode ser uma viagem que você estava num fechadismo e aí alguém pagou para você uma viagem. Pode ser uma faculdade que você não teria como, por si só, cursar e alguém veio e pagou. Então, é algo que eu ganhei, que eu recebi ao longo da vida e que existe uma retribuição. Se eu recebi uma série de informações, como eu recebi sobre o contexto de planejamento estratégico, administrar de uma forma mais planejada, se eu recebi isso tudo, eu estou retribuindo, por isso que é a fórmula da retribuição pessoal. Eu já retribuo os conhecimentos, aquilo tudo que eu recebi na minha existência. Então, esse é um segundo ponto que vai ajudar bastante na identificação da ProEx. Fazer uma lista daquilo tudo que eu recebi nesta vida intrafísica. Uma outra forma de identificar a programação existencial, que vai melhorar, vai facilitar com que eu tenha mais simetria, como eu já disse durante a nossa apresentação, é a retrocognição. Eu posso ter uma retrocognição de um curso intermissivo recente, e aí a gente já fala do tema mais à frente ali da para-autobiografia. Eu vou tratar desse tema que vai ajudar bastante no contexto da retrocognição. Então, relembrar, utilizar de uma forma de retomar aquilo que eu fiz, que eu planejei, ou até retomar uma vida anterior. Isso tudo facilita na identificação da nossa programação existencial. Mais 3 itens. Uma entrevista extrafísica com o amparador ou com o evoluciólogo. Se eu realmente pegar aquelas técnicas que nós falamos da técnica da projetabilidade lúcida, se eu realmente quiser investir bastante nessa pesquisa, a força de vontade, aprofundar numa técnica de projetabilidade, saída do corpo, pode ser que isso facilite bastante, por isso que as técnicas ajudam na programação existencial, facilitem bastante com que eu tenha, e aí tem uma série de outras questões que tem que ter mérito, tem que estar realmente envolvido com esse processo, eu posso ter a oportunidade de fazer uma entrevista com o amparador ou até com o meu evoluciólogo para entender um pouco mais a amplitude até onde é o alcance da minha programação existencial. A Flávia pergunta, na TENEPS, tem retro? Normalmente, Flávio, pensando na tarefa energética pessoal, eu
uma retrocognição, ela não normalmente virá dentro de um contexto de TENEPS, porque na TENEPS nossa participação ela é muito mais de doação, ela é muito mais de uma passividade. Nós ficamos passivos doando a nossa energia, que é muito mais densa, para os amparadores fazerem o trabalho que for necessário. O que é um fato que faz sentido quando você faz essa pergunta, o professor Valdo já até contextualizou isso, é que provavelmente as consciências que são assistidas na nossa TENEPS, elas têm uma relação muito peculiar com a nossa, que é o próximo item, a nossa paraprocedência. Então, às vezes, as consciências extrafísicas que são assistidas, ou consins, que às vezes pode até ter uma assistência para uma consim dentro da nossa tarefa energética pessoal, essas consciências que são atendidas, elas têm uma relação, não todas, algumas podem não ter uma relação direta, mas existe uma relação do público-alvo da nossa TENEPS, uma proximidade muito grande com aquela procedência de onde viemos, e as consciências com uma relação próxima com essa procedência. Então, às vezes você pode ter estado em um contexto, ou até um amparador mostrou algo para você dentro de uma realidade de TENEPS que te dá a impressão que foi uma retrocognição, mas foram as consciências daquela procedência anterior que vieram para ser assistidas. Não dá para falar que é impossível ter uma retro dentro da TENEPS, mas não é algo que se escuta muito como algo peculiar dentro de um contexto da tarefa energética pessoal. Nós atuamos, como eu disse, muito mais passivamente. E por fim, já falei da paraprocedência, o sexto item é a identidade interassistencial, que é, como eu disse, um aprofundamento do curso Identificação das Diretrizes da Proexis, onde eu aprofundo todos esses temas, eu trato daquilo que me motiva, eu faço uma aproximação entre o que são necessidades ego, grupo e policármicas que eu tenho que atender, eu faço um levantamento, como vocês viram no item 1, sobre os nossos traços, e quando eu faço um comparativo entre esse item 1 dos traços e eu faço um comparativo com as necessidades que eu vim atender, provavelmente eu consigo entender um pouco mais esse contexto da minha identidade interassistencial e, obviamente, quando eu entendo qual é a minha identidade interassistencial, que tem a ver com as companhias extrafísicas também que nos acompanham, eu consigo melhorar o meu rendimento e na identificação da programação existencial. Bom, dentro dessa questão, quando nós falamos aqui de fazer um aprofundamento na nossa realidade, quando nós falamos aqui da retrocognição e tem a ver com paraprocedência também, nós entramos no tema que é um verbete também, que é bem interessante, que é a para-autobiografia. Fazer a projetabilidade lúcida ajuda bastante. Fazer todos esses itens que eu já falei, dos traços pessoais, da retribuição, aquilo que eu recebi, também é uma forma de pesquisa. Mas a para-autobiografia, ela tem como sinônimo o quê? Uma autobiografia da nossa intermissão. Uma autobiografia do extrafísico. É a para-história pessoal. É fazer uma análise naquele contexto das nossas vidas das nossas vidas anteriores. Então, no Estrangeirismologia do verbete, ele mostra esse contexto que fica bem claro o que é a para-autobiografia. É o mega currículum vitae da nossa intermissão, das nossas existências. E vocês vão ver aqui que na exemplologia, a micro para-autobiografia é quando eu falo, quando é a autobiografia, uma descrição autobiográfica pela consim relativa somente à própria vida extrafísica do período intermissivo. E quando eu falo na macro para-autobiografia, é a mesma descrição, só que abarca a própria vida extrafísica de vários períodos intermissivos, dos outros momentos do nosso período intermissivo. Então vejam, quando eu começo a ampliar um pouco, investir numa análise para-autobiográfica, no meu mega currículum vitae das vivências anteriores, da minha existência, do meu intermissivo, eu começo a entender um pouco mais sobre a minha realidade.
Então vejam na priorização que fala o seguinte: a Consim Lúcida há de priorizar a para-autobiografia nas autopesquisas, tendo em vista a própria programação existencial e a autossegurança quanto ao emprego correto dos potenciais evolutivos. Quando eu invisto, eu começo a me conhecer mais, eu começo a entender aqueles recursos que eu já trago, os meus traços, a minha personalidade que eu trago lá de trás, e que isso vai ajudar no cumprimento, hoje em dia, da minha programação existencial. E que isso vai ajudar, obviamente, em melhorar a questão da simetria quanto às informações da minha programação existencial. E veja que tem uma questão bem interessante nesse verbete da para-autobiografia, que é o timing. Quanto mais cedo a Consim conseguir recuperar as memórias da para-autobiografia, melhor para plotar o embasamento da vida humana, da carreira profissional, da constituição da dupla evolutiva, da prática do tenepsismo e da execução da proexis. Veja que interessante pensar o seguinte: se eu consigo entender, aprofundar na minha para-autobiografia, eu consigo melhorar a escolha de carreira, a constituição da dupla, a prática do tenepsismo, isso tudo vai ajudando. Fácil? Não é fácil, porque estamos falando em investir em projetabilidade, investir em uma intencionalidade assistencial, para aí sim eu realmente conseguir repassar as minhas vidas anteriores, repassar as minhas vivências no intermissivo. Então não é fácil, mas tem aí mais alguns itens, em uma ordem funcional de 10 itens que eu vou passar para vocês, que podem ajudar quando nosso objetivo de uma projeção, eu posso ter algum desses itens. Será que eu posso ter como objetivo identificar o meu nome na vida humana anterior? Eu posso tentar entender o país, a cidade, o contexto em que eu ressomei anteriormente, a questão da geografia política, fazer uma avaliação da cronêmica, a época da vida anterior, a duração do período intermissivo pré-ressomático. Isso tudo são reflexões que me auxiliam a fazer uma autopesquisa, não só dessa vida, mas das vidas anteriores. Muitas vezes, e aí vocês têm visto que a Conscienciologia tem falado ultimamente muito mais das personalidades consecutivas. A para-autobiografia é fazer uma análise para entender a nossa vida anterior. E aí eu começo a identificar esse contexto de personalidade consecutiva, vai ficando muito mais presente. Camargo fala, tem uma dúvida. Resolver as pendências da autoproexis é cláusula pétrea de que tipo? Primária, secundária ou terciária? Vamos pensar o seguinte, Camargo. Quando eu coloco as cláusulas pétreas secundárias, e isso está lá no verbete, você pode verificar que na segunda área, no âmbito da grupocarmologia, existe lá o tema na grupocarmologia, que são os... sumiu o nome aqui, deixa eu pegar aqui que eu tenho ele impresso, vai ficar mais fácil. A reconciliação, as reconciliações grupocármicas. Então, se eu tratar as pendências da minha autoproex como uma reconciliação grupocármica, como resolver um traço de personalidade que tem a ver com a cláusula secundária primária, isso tudo fica no âmbito da questão secundária. Um projeto, uma cláusula pétrea primária, ela tem um âmbito muito maior. É algo bem definido que eu vim aqui para tratar nessa existência, para ajudar, para implantar, para fazer um nível de esclarecimento. Quando eu falo de algo, uma pendência, ele fica menor dentro desse contexto, então eu poderia colocá-lo e te falar que fica dentro de uma cláusula pétrea secundária. Ok? Para a gente fechar aqui o verbete, já encaminhando para o final da nossa discussão, nós temos os outros 3 itens do verbete, que é a interassistencialidade, o objetivo e a proexis pessoal. Ou seja, vamos pegar ali o exemplo do objetivo. O escopo evolutivo buscado pela consciência na intermissão, na condição prioritária de mater pensene perante o futuro imediato. Então, pensar no nosso escopo, o que eu vim para essa evolução. Se eu começo a fazer uma para-autobiografia, identificar as vidas anteriores, eu começo a entender qual é o meu papel realmente nesta vida, pensando nesse futuro imediato, que é nesta vida intrafísica. E
o evoluciólogo, as relações com os pais atuais ou os efeitos da interação paragenética, genética, tentar entender um pouco mais o que eu estou fazendo aqui, quem foram esses meus parentes de outras vidas, quem é esse grupo karma que eu fui, esse grupo familiar em que eu vim nesta vida para limpar uma série de rastros, para ajudar em uma série de questões, eu começo a ter uma visão maior. Então vem a questionologia. Você tem alguma rememoração da fase intermissiva, pré-ressomática, capaz de compor episódios claros do curso intermissivo? Então está aí uma forma de eu começar a facilitar o entendimento, facilitar a recuperação dos conteúdos, dos episódios do meu curso intermissivo, e isso vai facilitar, voltando lá ao tema, melhorar esta falta de informação ou melhorar a simetria informativa proexogênica. E aí eu faço uma consideração aqui, uma pergunta para a gente fechar o nosso conteúdo. Visto que utilizar técnicas e mecanismos, além da autodisponibilidade, que é fundamental, podem auxiliar o alcance do completismo existencial, vale a seguinte questão. Aí é para que cada um sente, reflita, faça mais uma reflexão de 5 horas para pensar nisso. Como está o nível de simetria informativa quanto ao planejamento da programação existencial desta vida intrafísica? Como que está, então, para a gente ampliar, o meu nível de recuperação, de entendimento daquilo que eu planejei, das informações planejadas lá no extrafísico e que eu tenho para cumprir nessa vida intrafísica? Você já conseguiu identificar a cláusula pétrea primária da sua proexis? E quanto às cláusulas pétreas secundárias, já possui informação suficiente sobre as necessidades dos âmbitos ego, grupo e policármicos? Essa é uma reflexão que, depois que eu perpassando todos os itens, se eu realmente aprofundar nestes questionamentos que eu faço, eu consigo ter uma simetria maior sobre as informações da minha programação existencial, ou seja, eu consigo uma melhor simetria informativa proexogênica. Caso eu não tenha como responder agora, vocês têm que parar, aprofundar e pensar o quanto está mapeado a cláusula pétrea primária, o quanto está mapeado as secundárias, o quanto eu tenho um nível. Se eu tivesse que voltar lá no início e falar, eu tenho atualmente uma mega simetria, ou seja, eu tenho um bom conhecimento daquilo que eu planejei e estou aplicando, eu tenho uma mini simetria, não tenho uma rememoração grande daquilo que eu planejei e, portanto, não sei se estou aplicando da forma correta, posso estar até numa desviologia, ou eu tenho uma assimetria informativa proexogênica. Não sei, não consigo saber se aquilo que eu planejei eu estou atuando, e aí precisa aplicar essas técnicas que nós falamos aqui. A Flávia pôs ali uma pergunta, como seria patológica? Tem a ver com, na TENEPS tem retro, não sei, do slide anterior. Deixa eu voltar um slide aqui para ver se me recobra. Interassistencialidade. Bom, não estou relembrando. Flávia, se você puder, se for ainda uma questão presente, quiser fazer, como seria a lembrança patológica? Uma recordação. Estou com dificuldade de relembrar qual era o tema. Será da TENEPS? Se puder digitar o tema que estávamos falando. Aqui. Interessante. Os trabalhos de assistência para si ou para outras consciências, o escopo evolutivo, sadia ou patológico. Ah, tá lá no final. Você tem alguma rememoração da fase intermissiva? Agora achei, Flávia. Da fase intermissiva pré-ressomática, capaz de compor episódios claros do curso intermissivo? Tal recordação é qualitativamente sadia ou patológica? O que você lembra do seu curso intermissivo? É um curso intermissivo que você tem uma rememoração. Quando você rememora, vem logo uma rememoração sadia, positiva de tudo aquilo que você tem, ou é algo patológico?
É um questionamento interessante aqui. Não tinha me atentado. Deixa eu tentar fazer uma associação aqui. A fase intermissiva pré-ressomática, capaz de compor episódios claros do curso intermissivo. Às vezes, é uma boa pergunta, essa daqui é interessante. Vamos pensar o seguinte, como está falando de uma fase intermissiva pré-ressomática, se eu já estava ali... reflexão, tá, Flávio? Eu vou até aprofundar um pouco mais nisso e posso até te mandar um e-mail, você me manda um e-mail que eu te respondo depois de refletir um pouco mais. Mas, quando nós... Pensando aqui de bate-pronto, quando nós estamos numa fase pré-ressomática, pode ser que nós já tenhamos uma vivência com familiares. Às vezes eu posso estar dentro de um contexto já para ressomar e essa família que eu que eu estou para ressomar, ela não tem um equilíbrio tão bom. Ela é uma família que está, naquele momento, patológico o contexto dela. Hoje mesmo estava ouvindo a TV de manhã e tinha uma série Super Mulheres e era uma moça que desde cedo vivenciou uma série de situações, para você ter uma ideia, e é por isso que está me vindo essa associação. A mãe drogada que a teve, então era a menina, a filha que estava ali, um êxito que ela tinha conseguido, mas a mãe tentou uma série de formas não ter a menina, a ponto de, em um momento de droga, ter atirado na barriga dela para tentar eliminar aquela vida que estava por vir. E, provavelmente, se essa consciência, quando eu faço uma recuperação, essa consciência, quando faz uma recuperação, pode ser que naquele momento teve uma recordação patológica do momento, aquele contexto da família, não sendo bem recebida, mas ela tem uma opção de retomar aquilo que foi planejado e ela deu uma virada nessa vida. Provavelmente, se ela recorda daquele momento, é patológico. Mas se ela abre, expande, entendendo que ela veio ali naquela família, e para você ter uma ideia, essa moça, no fim da vida, ajudou a mãe até, ela não ficou com uma mágoa, ela a ponto de ajudar a mãe que teve um câncer e ela pôde auxiliá-la. Então, o que me vem nesse primeiro momento é isso, pensando nessa questão patológica. Ok? Mas se quiser, me manda um e-mail, eu vou inclusive ampliar um pouco esta reflexão. Mas valeu, são esses pontos que fazem com que a gente amplie cada vez mais o contexto. Bom, agradeço... desculpa, eu passei aqui, nós temos as referências aqui, são referências que eu já falei anteriormente, mas estamos falando dos 700 experimentos da Conscienciologia, minha tela não tá passando aqui. Nós temos os 700 experimentos e nós temos os 2 verbetes aí que estão as cláusulas pétreas e a para-autobiografia. Bom, eu agradeço a todos. Passo aqui, eu tenho uma parte de um comercial aqui para passar para vocês sobre um curso que nós temos pela frente, mas agradeço a oportunidade, espero que tenha sido esclarecedor. Se alguém tiver dúvida, eu deixo aqui no último slide. Você pode passar, Cícero, que está com dificuldade aqui no mouse. Deixo o meu e-mail à disposição, se alguém quiser ampliar, discutir mais o tema. Temos aqui a Lúcia. Deixa eu voltar um pouquinho aqui. Agora consegui o mouse. Agradeço ao professor Caio, a equipe da Apex e aos participantes nessa importante Lucidatares. Forte abraço, obrigado, Camargo. A Lúcia estava procurando cidade para morar e fui a Londrina. Eu encontrei a Conscienciologia. Bom, a Flávia agradeceu. .com. É verdade, olha aí, tá com BR, é sem BR mesmo, caiopo@hotmail.com, tá certo, a Lúcia tá atenta aí. Ok. Obrigado, Tiago, Flávia, Mária, Laura, obrigado a todos. Então, só para fazendo aqui uma propaganda, divulgar o curso Introdução à Programação Existencial, que vai acontecer no próximo dia 27 de março, ele é à distância. É um curso que já foi dado, mais de 6 turmas já aconteceram, com uma média aí de 20 a 30 alunos participando. É um curso interessante para aqueles de primeira vez, para quem quer ampliar o conteúdo da programação existencial, pode
acessar o site, ver mais informações, mas ele tem a duração de 4 semanas. É uma aula, é um conteúdo que é baixado semanalmente para ser assistido e mais uma série de materiais para aprofundar. O site da Apex, que eu não coloquei aqui, é Apex Internacional, www.apexinternacional.org. O Cícero já digita aí, já coloca na tela para vocês. E querendo mais informações, o meu e-mail, então, retificando, caiopo@hotmail.com, é só passar a informação. Agradeço de novo, espero ampliar esta minha pesquisa e quem tiver contribuições, estou à disposição. Ok? Muito obrigado a todos.